pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui reunidos a Trindade Finalmente. da fisioterapia. Eu dei migué vazio, na última vez, como na antepenúltima e na penúltima eu devo ter dado migué também. Dei alguns migués. Sabe que minha mãe tá brava com vocês, né? Por quê? Por quê? Porque ela sabe que eu não bebo e ela fala... Você não bebia, agora toda vez que você junta com esses meninos, você bebe. Sua mãe tem que entender É água, mãe. que é Pior água. que a gente tem bebido mais água do que verdade. qualquer outra coisa. É verdade. Cara. Então, pode confiar que o Cássio tá bem cuidado aqui. Vamos lá. Assunto da vez. SP City Marathon e Half Marathon, que o Franco fez a meia esse final de semana. Estamos no clima ainda do pós-prova e eu fiz a maratona estreante. Você estreou. Estreiei na maratona. E a gente vai contar aí pra vocês o que é fazer uma maratona. Na verdade, foi mais ou menos assim. Aí, hoje a gente vai gravar sobre o que faz tempo que não grava os três juntos. Vamos botar o papo em dia. Então, nem deixou o Rafa contar como que foi a maratona dele. E agora a gente vai saber em primeira mão como que foi essa experiência. Ó, que foto bonita. Essa foto é legal. Essa foto eu acho que não é desse ano. A camiseta Não, é do ano passado, parece. Mas, enfim, um dos trechos ali na República. Essa foto tá legal mesmo. Cheia. E aí, dificuldade de subir escada? Cara, então, eu confesso que eu não sei ainda se fazer maratona dói ou fazer maratona com cãibra é o que dói, porque foi o que eu tive. Fazer maratona bem, terminar sem a cãibra que eu tive, com certeza deve ser melhor. Aí vocês vão entender o porquê. Mas, enfim, acho que vale a pena contextualizar essa prova, né? O que é essa prova, Franco? Cara, A gente não tem só corredores escutando, né? Todo mundo que sempre me pergunta, tô pensando em fazer a SP City, é uma boa prova. Eu falo, puta, é a melhor de São Paulo. Eu acho que é a prova de corrida, né? Então a gente está falando de uma prova de corrida de rua que tem duas distâncias, 21 e 42. A prova ela tem um ponto diferente que ela larga em um ponto da cidade e acaba em outro, então isso já faz com que ela seja bem variada. Então ela é zero monótona, só que é uma prova difícil, né? E o fato de ter meia e maratona na prova, não ter distâncias menores, como tem na Maratona Internacional de São Paulo também, acaba que atrai quem já corre há um tempo, assim, né? Sim. Então, dentro da Maratona Internacional, você vai ter 5 e 10, e aí, às vezes, a pessoa vai correr uma meia ou até a maratona, lida com pessoas caminhando logo no começo que fazem inscrição para caminhar 5 km. Então, esse público da SP City já é um público que já tem Já é mais alguma bagagem, selecionado. Então... fora esse que eu acho que é um diferencial do caramba mesmo, você sair de um ponto da cidade e ir pro outro e passa por lugares que você não tá acostumado a passar. E que né? você correndo, geralmente você não vai passar, né? E são lugares que a gente visita pouco na cidade. A gente não costuma ir tanto pro centro, assim, a grande maioria das pessoas. Então passa por pontos bem legais. Larga onde? Termina onde? Larga do Pacaembu, termina no Jockey, passando, acho que dá pra falar o caminho já. Larga do Pacaembu e Não aí pode ela... ir de carro, então, né? Não pode ir de carro. Se largar o carro no Pacaembu, depois... Ah, sim, não pode chegar lá de carro. Esse é o inconveniente, né? O mesmo ponto que é bom dela largar em um ponto e acabar no outro, é o inconveniente de você... a maioria das pessoas acho que acaba indo de Uber. De Uber. Algumas pessoas esse ano fizeram, através de assessoria, um combinado de deixar o carro perto do jockey. E aí foram de van até o... Boa. Com assessoria, de van até o Pacaembu. E a própria organização da prova disponibiliza um ônibus para... Aí você tem que pagar por esse ônibus de retorno ao início. Então, se você quiser ir de carro para o início, aí você vai, corre e depois volta. Mas é aquele momento que você não quer, né? A grande maioria não quer. E essa foto é desse ano. Essa é desse ano. Essa E, cara, foto é desse a ano. largada desse ano foi bem Foi legal, bem porque ela legal. foi dividida, né? Então, aí já dá para ver, ela saiu pelas duas partes, contornando ali um pouquinho a saída e depois se juntou na Avenida Pacaembu. E geralmente, até o ano que eu tinha feito era aqui, né? Era nessa via e aqui E tava... aí ficavam as assessorias. Exatamente. Então aí trocou. As assessorias estavam numa praça na frente
E aí a largada foi aqui. Eu larguei, eu lembro que o pelotão B tava por aqui, o início, a entrada dele. Caceta. Tava muito longe, então. Não, calma. Não, o A tava... Ó, aqui tinha Tá um certo, pelotão tá da certo, U, você tá correto. A, É isso. E aqui acho que era o B. É, verdade, o B tava logo ali. É que eu lembro de olhar pra trás e tem uma escadaria aqui. Ah, tá. Eu via gente chegando, eu não parava de chegar, não parava de chegar. E foi a prova, acho que bateu o recorde 20 mil inscritos. de prova com mais inscritos em São Paulo, assim, né? Quanta gente sem ter o que fazer num domingo. Para com isso. Enfim, mas vamos falar do percurso, né? Ela sai lá do Pacaembu, ela pega o Minhocão. Pega toda a Avenida Pacaembu, Isso. aí ela vai em direção ao Minhocão, né? E aí Minhocão, aí ela passa pelo centro, então Praça da República primeiro. Aí depois passa ali pela Faculdade de Direito, né? Pelo Largo de São Francisco. Aí eu nunca lembro se antes ou depois, que é aquele momento que você já tá perdido, mas passa pela Catedral da Sé também. E aí depois que passa por esses pontos, tem o Teatro Municipal, Viaduto do Chá ali, aí desce um pouquinho e já faz a entrada da 23 de maio. Passa na frente da Galeria do Rock também, Galeria do ali, Rock. por ali, né? Que aí tem o Elvis. Então a prova tem pontos musicais, assim, legais, né? Legais. Então, na frente da Galeria do Rock, um cara vestido de Elvis cantando. Mano, dá uma puta energia. Dá uma naquele baita momento. energia, músicas animadas, assim, na frente do Teatro Municipal. O ano passado era uma música clássica, bem clássica, assim, de instrumentos de Esse corda. era uma fanfarra. Esse ano tava uma fanfarra, instrumentos também clássicos, mas trompete, umas coisas mais de sopro, assim, né? E mais animado. E esse tinha um ponto novo de música que era ali no Ibirapuera, que tinha uma banda meio de... Não é de blues, mas... Enfim, com os instrumentos como se fosse. Não sei... não sei definir esse estilo. Tinha. É aquele pessoal que tem aquela percussão, tipo um reco-reco de mão, assim, um pratinho do lado. Onde é que tem aquele Franco, Mardi você Gras? fez 30? Não, nessa prova eu fiz 21. 21? E a meia acaba onde? Acaba no jockey. Tanto maratona quanto meia. O que muda é a segunda parte. A primeira parte é praticamente a mesma. Então o caminho saiu ali do centro, vai pegar a 23, e aí é um desafio dos maiores da primeira meia. Subidona. Subida, longa, extensa. Acho que 2,5 de subida, porque é dos 9 até os 11, os por 11 aí. e pouco, quase 12. E o final com mais inclinação, né? E aí terminou a subida da 23, você vai descer a 23, então ali dá para tirar bastante o que perdeu subindo. Aí cai na avenida ali do Obelisco, né? Pegou a direita subindo sentido Ibirapuera. O que teve diferença desse ano... Mudaram, né? Eles Aquele mudaram um cotovelo. pouquinho. Antes tinha um cotovelo que você voltava, ia pelo outro lado da via, beirando o Parque Ibirapuera. Dessa vez, você não fazia esse cotovelo, você seguia pela via mais à direita, do lado da Assembleia Legislativa. E já ia contornando ali, né? Já ia contornando, República do Líbano, cruzava o primeiro túnel, caía na JK. JK, cruzava o segundo o túnel, que é o túnel mais extenso, que termina lá no Jockey. E aí nesse túnel também tem um DJ tocando, que é o túnel que o pessoal tem medo por conta de ser extenso, e quem tem medo de distância, né, de local fechado, fica ali meio panicado. E aí esse é o momento que acaba sendo bom, né, na prova, porque você tem um distrator ali no meio do túnel. E aí você tá na Avenida do Jockey, em que a meia vai um tanto e volta. E essa foi a diferença, estendeu ali demais o quanto Ali que foi. estendeu, né? Que você seguiu de qualquer maneira, mas eu né? percebi que estendeu pra meia. Estendeu muito, cara. Que foi o que foi cortado lá do Ibira, foi estendido ali na frente do Jockey. Faz o retorno e entra no Jockey pro pórtico dentro do Jockey, né? Aí a maratona seguia, então, ia até sentido USP. Você via a entrada do portão da USP, só que aí você virava direita na Ponte Cidade Universitária, atravessava, chegava na Praça Pan-Americana. Ali na Praça Pan-Americana tinha um outro ponto de música. Olha lá que bonitão. Esse é o final, acho que quilômetro 41 mesmo, assim.
esse branco aí que você tá Nossa Senhora. passando mal, né? Passando mal mesmo. Cara. Nossa, A tá passada pálido, tava cara. pesada. Tempo de apoio uma semana. Cara, a cor do lábio tá da cor da pele dele. Olha a diferença o lábio da Lívia ali. Pode crer. Nossa senhora, Rafa. Tava mal. Foi osso, foi bem osso. Mas enfim, passava pela Praça Pan-Americana, onde tinha um ponto de música também. Você pegava a direita sentido o Instituto Omiotaki aqui. Fazia o retorno ali na altura da Care Club Vila Lobos mesmo. Eu não ia muito sentido Vila Lobos. Então, aí depois voltava. Então, tá. vinha sentido Tomiotaki, fazia o retorno bem perto da Care Club ali, Vila Lobos, voltava sentido Vila Lobos, e até o final, fazia o retorno na entrada ali do Vila Lobos quase, aquela entrada principal, voltava para a praça, atravessava a ponte de novo e entrava na USP por aquele portão 0 ali, né? Que é antes do portão 1. Que é onde ficaria nas costas de onde o Marcos Paulo fica, Exato, geralmente, né? nas De costas frente para Efê. Aí pegava a raia até o final, portão 2, aí ali saía pela Avenida Escola Politécnica, Vai até o Extra ou não? saía na Escola Politécnica, pegava a direita, fazia um retorninho, ia até quase o Extra, mas parava um pouco antes, retornava, entrava na raia de novo. Nossa, esse Até momento o final, deve ser terrível. Cara. Terrível. Até o final, aí portão 1, saída do portão 1 da USP, até o final no Jockey. E aí no Jockey ali tem aquele valezinho ainda que não é um túnel, né? Meio aberto, que é a última subidinha assim. E aí você já faz um retorno na frente e cai no ASICS Jockey. Golden Run, antes da pandemia, ela era praticamente esse trajeto. Ela saía do Jockey, e aí no que ela saía do Jockey, ela ia sentido USP, ignorava a USP e virava direita, Pan-Americana, Vila Lobos, aí voltava lá do Vila Lobos, cruzava de novo, entrava na USP, raia até o final. Então, a SP City, por muito tempo na minha cabeça, foi isso. A meia maratona da SP City, mas o que era o circuito da ASICS Golden Run antiga. Agora ela é na Marginal, né? A Golden é na Marginal. Enfim, e é isso. Foi desafiador. Cansa de ouvir. Se eu pegar uma bike, eu não sei se eu completo isso. Cara, foi duro, assim. Sei lá. Você já fez a meia várias vezes. Eu gosto né? muito da meia dela. A meia dela eu já tinha feito para um ritmo de 4,25. E aí, na maratona, eu passei a meia para 4,55. Super conservador. Beleza. Né? Já tinha feito treinos longos de até 34 quilômetros. E treinos mais fortes. Treinos de 30 para 4,50, assim. Então, foi, na teoria, mais conservador. Mas bateu os 30, pouco antes dos 30, os 29, tava difícil sustentar o 4,55, mas ainda, falei, bem factível, bem possível. Bateu os 30, o quadríceps direito começou a dar uma chamada, assim. Aí eu começava a tentar correr, levantando, puxando a perna para cima para ver se alongava um pouco. Eu tenho história com câimbra também. Cara, aí, assim, as estratégias tentadas foram várias. Essa foi uma, tentar puxar a perna para cima para ver se soltava. Outra foi encurtar muito, muito, muito a passada. Outra foi tentar não ter quase absorção, tentar aterrissar com a perna meio durinha, assim, para ver se segurava melhor. Não deixar aceitar a carga. Eu tentei, mas assim, nada parecia funcionar. Tipo, você controlava para ela não piorar. O 29 para o 30 é onde? Só pra gente se posicionar. Eu acho que a gente já tá meio que descendo a ponte Cidade Universitária, meio quase entrando na USP, assim, se eu não me engano. O retorno já do Vila Lobos, cruzando, talvez entrando na USP. Ou até um pouco antes de começar a subir a ponte, mas é por ali. E, enfim, nada dessas estratégias estavam funcionando. Eu falei, cara, vou começar a jogar para outro lado. Comecei a jogar para outro lado, peso, tira tempo de apoio da direita. Pô, melhorou. Melhorou. Só que foi cobrar lá na Politécnica, lá fora, a esquerda começou a pegar. Aí volta. Quadríceps também. Volta para a direita de novo. Vamos jogar para a direita de novo. E nisso, assim, vinha água.
para tomava água, tomava tudo que dava, jogava água na coxa. Teve momentos de correr tentando levantar mais a coxa, tipo, o joelho para cima, para jogar água, para ver se dava uma gelada, assim. Aí na Politécnica, então começou a esquerda, joguei para a direita de novo. Cara, quando tava voltando na raia, a direita começou a fisgar muito forte. De novo, estratégia de jogar para a esquerda. A esquerda não aguentou muito. Aí ela começou a puxar muito, muito, muito. Pegava os pontos de água. No primeiro ponto de água, pegava a garrafa. No segundo ponto, pegava gelo, colocava por dentro da bermuda de compressão, por baixo, assim, e corri com gelo na perna. Mas você precisou parar pra fazer essa Não, logística correndo, toda. correndo. Caceta, velho. Correndo, meio saltando, assim, uma coisa meio estranha. Aí, enfim, Que cena. nesse momento, quem tava comigo de bike dentro da USP me viu sofrendo, o Nicolas tava comigo. Aí ele botou uma JBS lá, o som do Charlie Brown tocando, assim, tipo, vencer, não sei o que, essas músicas de inspiração. Você De autoajuda. Na hora do gelo. Pensou em... Era um fisioterapeuta correndo? Não, era alguém desesperado por causa da dor. Desesperado. Completamente. Você não pensa, cara. Tipo, deixa eu colocar aqui algum estímulo pra ver se funciona. Não, e ajudou, assim, foi das coisas que mais ajudou. Aí, já na avenida sentido Jockey, a esquerda tava ruim pra caramba já. Chegou um momento que ela foi ficando muito, muito, muito travada. Aí eu fui... A mão, desculpa. Aí eu tive que parar, apoiar a mão numa grade que tinha ali, massageei um pouco, fiquei tipo uns 10, 20 segundos massageando, caminhei uns 5 passos e consegui voltar. Aí é muito incrível, assim, quando você tá chegando no final, que tem aquele corredor de gente... Muda, né? Muda muito, você não sente nada depois, assim, era um cansaço, mas eu não tava mais lembrando da cãibra. E eu estava sustentando um ritmo até os 29, 30 de 4,55, 5. A partir dos 30 e pouco que começou a pegar, teve ritmo de 5,15, 20, 5,40. Quando eu parei para caminhar, para fazer a massagem, deu uma parcial de 6,30. Aí a média esperada da prova era pelo menos uns 3,30. Se tivesse muito bem, um pouco abaixo disso, deu 3,40. Não ficou tão ruim. Então, uma média de 4,55 foi para 5,10. Só que era desesperador, porque eu olhava no relógio, tinha a média da prova. Aí você só vendo o negócio Eu só vendo ela subir. Tava em 4,55, foi 57, 5,02, 5,04, só subindo. Mas esse final realmente é incrível, assim. Não sei o que acontece. Que você consegue... É o governador geral do Team Oaks atuando aí. E aí é muito engraçado. Faltava, sei lá, 10 metros, eu tava vendo 15 metros, eu tava vendo o pórtico na minha frente. Você acelerou. Sei lá, a hora que eu olhei no relógio, tava 4,30. Não sei o quanto tava certo aquilo. Acho que 4,30 não tava, mas 5,50, como eu tava sofrendo para me manter no final, também não tava. Mas 4,30 de média daquele quilômetro ou do pico? Eu acho que era o pico. Talvez o pico. Pode ser. Pode ser. E aí faltavam uns 15 metros para chegar. O quadríceps já estava melhor assim, né? Não estava lembrando mais dele naquele momento, só queria atravessar. E foi uma empurradinha assim para trás, a panturrilha direita... A panturrilha direita começou a... Tipo, deu uma fisgada que eu empurrei e tirei. Eu dei um saltinho até... E eu aterrissei com a esquerda e fui empurrar com a esquerda. Então foi a direita saltinho e depois a esquerda saltinho de novo. Tipo, deu uma fisgada na direita e na esquerda, faltando poucos metros, assim. De uma quase cãibra também, né? Não cheguei a ter lesão, assim, mas foi uma quase cãibra. E aí, de novo, era o físio ou era o corredor? A hora que terminou, passou, fui pegar água também, cara, tinha um negócio de gelo. Bota mais gelo, porque minha coxa tava... Aí, óbvio... Queimei a perna. Fiquei uns 40 minutos com gelo na coxa direto. Aí ficou vermelho, ficou sensível. Até ontem, meu vasto medial dos dois lados parecia que eu tinha tomado uns 100 chutes cada lado, assim, tipo, parecia... Sabe aquele moleque que se deixou apanhar por um lutador, que deu a coxa pro cara chutar, assim? Parecia isso, assim, que eu tomei uns chutes daquele... E fiz cadeira extensora nos últimos graus por uma meia hora. Essa é a minha sensação, assim, cara. Não tava dando pra encostar.
Meu agachamento máximo ali de flexão de joelho, acho que envolvia uns 30 graus de flexão. Cacete. Tudo que era abaixo disso é mão na parede. E, cara, foi sofrido, assim, muscular. Então, assim, não sei se dói tanto uma maratona um pouco melhor preparado. E aí... Aí agora a gente pode voltar no tempo e contar o que pode ter acontecido para ter sido assim, né? Eu tenho algumas hipóteses, mas se vocês quiserem levantar o que é comum de hipótese para isso acontecer... Só um parênteses, eu tenho 2 amigos gêmeos. Olha lá, olha o quadríceps aqui, ó, bonito, marcado. Essa foto tirando a palidez, tá bonito. É uma palidez combinada com uma putolheira, né? Nossa. E a Lívia correu a meia? Ela correu a meia e tava me esperando na curvinha aqui. Caramba, tá cheio de energia aí. Sobrou, né? Sobrou. Não fez força, mas mentira, ela bateu o PR dela na meia, então Fez a 5:10 de ritmo a meia. Tinha feito ano passado a mesma prova a 5:15, então melhorou. Eu tenho 2 amigos gêmeos que eram, tipo, um estilo de vida parecido com o meu, assim, muito ativos na infância, mas nunca foram corredores. Os 2 se inscreveram para a Maratona de São Paulo, na época, 20 e poucos anos, correndo de sapato. Nossa, velho. Eu vi um cara correndo descalço na prova, você viu? Não, mas que loucura sapato, é essa? Porque o desgraçado não tinha tênis, sei lá, e foi correr de sapato. Aí no meio da prova o sapato começou a abrir o bico de jacaré, assim. O top flap do Castelo Rá-Tim-Bum. E segundo eles completaram a prova em 4 horas. Eu falei, cara, mentira, é impossível, vocês não fizeram essa prova. Aí eles trouxeram o jornal com o nome deles para comprovar que completaram a prova. Eu falei, não, alguém correu com o número de vocês. Mas diz a lenda que eles correram. Aí hoje eu vi o Marcelo compartilhando um story da Cicarelli, falando, eu quero conversar com gente que nunca... que fez maratona sem estar preparado. Eu falei, só chance aí de trocar uma ideia com a Cicarelli. Ai. E aí? O que faltou? O que falhou? Cara, então, cãibra, hipóteses quer comuns. Dizer, não falhou, né? Não, você fez uma prova para 3h40. 3 horas e 40? Mas se você olha as parciais, qualquer treinador vai olhar e falar, pô, deu ruim a partir do 30 aqui. Mas sua primeira prova... tudo bem. Quem completa a maratona inteiro? Não, inteiro não, mas acho que tende a quebrar um pouquinho mais tarde, de repente. Sei lá. 30, 35 é o que dizem que é onde o bicho pega. Enfim, mas quando o pessoal fala que deu de cara com o muro, o que isso significa? É muscular, geralmente, que pega? Tipo... Cara, eu que não sou corredor, eu senti isso uma vez na vida, que a hora que eu senti, eu falei, cara, esse é o muro. Que eu tava... Sabe que não era pandemia ainda? Saí pra correr aleatoriamente na rua, assim. Aí entrei pelo meio da Vila Madalena. A hora que eu subi a purpurina, bati no muro. Mas você bateu no muro mesmo. Não, mas é porque... É uma pirambeira desse tamanho, assim. Mas a partir dali, acabou pra mim, assim. Tipo, de dar desespero intestinal. Eu falava, cara, não vou segurar aqui. E não tinha força pra continuar mais. Eu falava, cara, simplesmente não dá mais. Ali eu tava a ponto de pegar um táxi, mas consegui ir andando, cheguei em casa. Mas foi a única vez na vida que eu senti o que era esse muro aí, de chegar num limite de não dar mais. E não deu 10 km de corrida. Eu tive uma vez isso na... Qual que é o nome da prova? Cara, acho que é Atenas, a última edição, a que pega as alças de ponte. E eu tinha vindo de boas meias maratonas, e aí larguei mão, assim, deixei de treinar bem, e, tipo, tava inscrito já, acho que tava inscrito. Aí, vou fazer, acho que dá, tipo, rodei uns 12, 15K no fim de semana anterior e falei, vamos. Rodando bem conservador, mas aí só de pegar, é uma prova que tem várias alças de ponte, ela vai pro outro lado da marginal e volta, acho que tem umas 4 alças. Cara, teve um momento ali que eu... Não dá. E assim, a minha sensação é
disso. Estou fazendo cada vez mais força para ir cada vez mais lento. Tipo, é desproporcional. É isso que eu sentia. E aí foi um momento que eu parei, andei, bebe água, vai tentando dosar ali para minimamente reavivar. Mas essa foi, acho que a única vez que realmente fiquei limitado. Mas assim, sem dor, sem nada. A limitação foi, não tenho mais o que entregar aqui de esforço, de energia. Muito louco, assim, porque a sensação que eu tive é que eu conseguiria fazer mais não fosse a cãibra, assim. Parece que a cãibra foi o limitador. Foi muscular local. Muscular local, simétrico, dá pra dizer, e lutando pra achar formas de conseguir correr sem um travamento completo e ter que andar. Foi isso, assim, o resto ficou tranquilo, assim. Você tomou gel, sal, alguma coisa? Gel a cada meia hora, que é um gel de 20 gramas de carboidrato, cápsula de sal a cada 1 hora, as recomendações clássicas. Levei um gel dissolvido em água, né? Numa garrafinha, uma flask bottle, e nessa garrafinha coloquei ainda um componente que vem um sódio a mais. Na prova tomei isotônico, tomei água a todo ponto de prova. Enfim. Até para aproveitar o contexto da cãibra aí. Tava quente. Foi esquentando. Começou mais tranquilo e foi esquentando, mas eu não lembro a temperatura final, não. Dos últimos anos, essa foi a edição mais quente, tenho certeza. Porque começou uns 15 graus, né? Largou com 16. Geralmente a prova acabava com 16. Então, foi uma edição mais quente mesmo. Mas até para aproveitar a minha experiência com a cãibra aí que eu falei que tinha para contar, larguei bem aí, eu fiz a meia maratona, né, nessa prova. E fui seguindo ali como é uma prova que tem muita variação, muito cotovelo, corre com muita gente junto. Esqueci o ritmo quilômetro a quilômetro e a estratégia foi em parciais de 5, né? A cada 5 eu tinha que passar ali a mais ou menos uma média de 4,35, 4,30. Aí tinha um pouquinho de variação. E aí na subida da 23 eu sabia que isso ia aumentar. Aí foi para 5, 5,15. E aí na descida eu sabia que ia poder recuperar. Então, segui na risca, tudo bonitinho. E falando, putz, depois que virar a 23, aí a prova começou, eu vou conseguir apertar. Cara, começou a descer a 23, comecei a apertar. E assim, nada muito forte, mas indo ali para um ritmo perto de 4. Cara, quadríceps esquerdo começou a pegar, e aí só o esquerdo, e muito focal, porque era o vasto medial esquerdo pegando, e num ponto assim, quase cãibra. Não deu cãibra, mas estava quase, aí tendo que administrar. E aí eu comecei a perceber que tinha duas coisas. Ritmo, né? Então, se eu acelerava o ritmo, aumentava a chance de pegar, e impacto. Tipo, se eu descia mais vaca louca ali, meio solto, deixa a descida me levar e eu simplesmente sigo, pior. E se eu tentava dosar um pouco o freio ali na descida e realmente controlar a carga para os dois lados, mas principalmente para esse lado, eu consegui administrar. E nesse momento até abri mais mão do ritmo, fui mais devagar ali do que poderia se não fosse a cãibra, a mesma coisa, a possível cãibra, porque eu nem posso falar que deu mesmo. Porque eu já estava pensando, cara, se aqui no meio da prova tá dando, nas saídas e entradas de túnel, fudeu. Porque é um momento que é bem íngreme e já vai estar com bem mais volume acumulado. E não. Aí eu comecei a entender que no meu caso ali foi realmente o fazer o esforço de descer numa pegada, depois de já vir fadigado de 2,5 km de subida, entendeu? Então foi pontual, não foi uma fadiga que eu carreguei pro restante da prova. Acho que é diferente do seu caso, né? Que foi algo progressivamente piorando. Pode ser. E sei lá, olhando para os dados do que aconteceu, acho que, sei lá, o pessoal que costuma fazer bastante maratona faz volumes de 80 km semanal. Mas quem é mais experiente, não é todo mundo tudo que bem, faz isso, não. Sei lá, 70,
que seja. Ou 60 com 65. alguma consistência. Com alguma consistência, 60, 65. Eu fiz a semana de maior volume foram os 34, mais, sei lá, 8 mais 10 no máximo. Então, o volume acumulado da semana mais longa foi 65. E essa foi a única semana que bateu isso. E eu acho que foi isso, assim, sinceramente. Acho que nem 65. Você tá treinando com o Wagner? Mas não foi culpa do Wagner, foi culpa minha mesmo. Não, mas você chegou a conversar com ele sobre isso? Preciso conversar para tentar bater. Ele acha que foi isso também, assim, conversei bem rápido, ele acha que esse pode ter sido um motivo. Porque, enfim, era isso. O volume conta pra caramba. Conta pra caramba. Eu cumpria o volume do fim de semana, durante a semana matava parcialmente alguns treinos, então tinha 6 séries, eu fazia 4, tinha 2 km de aquecimento, fazia 1, tinha desaquecimento, não fazia, tudo para tentar dar conta de, enfim, atender, trabalhar, não sei o quê, rotina mesmo, assim. Não priorizei. Eu acho que esse foi o problema. E, assim, pelo que você está me falando, até parece que o ciclo da KTR você colocou bem mais volume do que o ciclo da maratona e talvez você tenha ficado nessa confiança de o volume de lá vai sustentar. Pode ser. E é curioso, quando você pega para ver no Garmin, né, aquele status de treinamento que ele traz uma faixa superior e uma faixa inferior. Se você está dentro dela, o que ele sugere é você estar dentro dela para ir progredindo, né? E aí, numa barrinha branca, é o que você efetivamente está fazendo, é o treino. Então, dá para ver, na preparação para a KTR, realmente estava dentro de uma progressão. Depois da KTR, teve uma queda, mas ainda dentro, esperado. E aí, especificamente, esse é um outro erro, na minha visão, e aí o Wagner pontuou que esse, de fato, foi um problema. 2 semanas antes, teve a semana mais longa, os 34, etc. Uma semana antes era o polimento, teria um longo de 18. Eu acabei indo viajar, não fiz o longo. Eu fiz um treino de 6 num dia, mais um treino de 6 no outro. Isso te jogou para a banda inferior. Para baixo do limite inferior. Fiquei para baixo daquele verdinho sugerido pelo gráfico. Para quem não sabe do que o Rafa está falando, é uma média móvel que acompanha seu treinamento dos as últimas 4 semanas, se eu não me engano. E aí ele te dá uma expectativa de qual que é uma faixa segura para você seguir, com menor risco de lesão e maior eficiência e de ganho de performance. Se você está dentro dela, você está, em teoria, dentro do que é o esperado. Se está acima, muito risco de lesão. E se está abaixo, risco de perda de performance e destreino. Né? Então, talvez eu tenha destreinado demais, especialmente na última semana. Porque aí, na sequência disso, o gráfico mostra que o pico foi muito grande. Foi bem grande, assim. Né? Então, acho que... Faz sentido. Acho que aí pode ter sido um problema, né? Então, cuidado com polimento demais, né? Tipo, depois que entregou os treinos mais importantes, o jogo ainda não tá ganho. A verdade é essa. Tem que se manter rodando razoavelmente bem. Manter rodando com algum estímulo para não perder velocidade, mas sem fadigar, né? Um treininho de manutenção que não teve, né? Não teve. Acho que esse foi o problema. Mas, cara, apesar disso, doideira, velho. Esse negócio de maratona que o pessoal fala. Cara, vale a pena, assim. Pra quem corre e gosta, aí, claro. O que mudou na sua vida? Hoje eu tenho no meu currículo lá, maratonismo. Cadê? Vai tatuar? Não tem necessidade. Tem galera que gosta, né? Mas... cara, valeu a pena, assim. Acho que, pra quem já fez bastante meia e já pensou nisso, e enfim... acho que é cedo pra falar que mudou minha vida, de fato. Assim, tem uma galera que dá uma romantizada grande, assim, na maratona. Mas tem gente que é o sonho fazer o maratona. Sonho. Não é seu caso. Nunca foi meu sonho, então ponto. Mas eu queria dar o check só. Eu aproveitei o ciclo da montanha, falei, cara, ou vou fazer agora, ou sei lá quando eu vou fazer. Deixa eu dar esse check logo. E numa prova que eu pessoalmente gosto muito. Uma galera que ou ama ou odeia, né? Essa é uma prova assim mesmo. Pelo fato das dificuldades dela. Eu falei, cara, já foi minha primeira meia, gosto da meia, vou pra maratona dela. Mas é surreal sentir no corpo o que você é capaz, assim, depois da fadiga, assim.
eu não conseguia. Quando as pessoas falavam, não, tá sentindo cãibra desde o quilômetro 30. Eu falei, você é maluco, sustentar 12 quilômetros com cãibra? Não sei, deu certo, tipo, consegui, assim. E eu não imaginei que fosse possível algo assim, entendeu? Não, isso é louco mesmo, porque minhas experiências de cãibra foram no futebol. No futebol meio que não dá, porque é basicamente só explosão. A hora que dá cãibra, acabou pra você. Uhum. Não existe muito esse, tava dando cãibra, eu continuei. Uhum. E por tanto tempo, assim. O Teco veio falar que não aprova isso daí. Você tá treinando ele também, pô, vai correr com você. E aí, cruzar a linha de chegada da maratona e da KTR, qual? Muito diferente, assim. Ao cruzar a linha de chegada, eu não me emocionei tanto na maratona, mas eu fui me emocionando mais no final, especialmente no corredor das pessoas, porque aí o cruzar a linha foi só uma conclusão, mas quando eu vi que eu ia conseguir mesmo, foi no caminho, tipo, no quilômetro anterior, assim. Eita. Tivemos um acidente aqui. Eu acho que eu me emocionei mais no último quilômetro, quando eu vi que ia concluir, assim. Aí, ao cruzar o pórtico, aquela coisa da panturrilha. Quase estourei minha panturrilha nos últimos 10 metros ali. Deu medo de ter que largar a prova? Não passou pela cabeça, tipo, não terminar. Em nenhum momento. Por mais sofrido que tivesse, assim... faltava 12 e tava começando as câimbras, eu fiquei pensando, não, é só 6 mais 6, não é 12, é 6 e depois é 6. Como eu também fiz nos treinos longos, assim, sei lá, tinha 30 para fazer, passava 20, não falta 10, falta 5 mais 5. Então você vai criando... aquele joguinho mental, né? Então em nenhum momento passou pela cabeça não fazer, não terminar a prova. Agora, a KTR, especialmente a Serra Fina, que foi a primeira de montanha o ano passado, me emocionei mais na chegada. Comparado até com a Serra da Canastra esse ano, porque a Serra da Canastra tiveram uns 3 dias e tal, né? Uma coisa que parece que a emoção divide também, né? Então, o dia mais longo não chegou perto do que foi em tempo o que foi a Serra Fina. Então, deu muito tempo correndo. Lá me emocionei mais, eu acho. No final, assim. E é doido, você tá cansado pra caramba e tem momentos na prova... Demônio da Tasmânia chegou. Você tá muito podre, assim, só que tem momentos na prova que você tá extremamente feliz, assim, tipo, a cãibra matando, assim... Só que aí eu vi o Nicolas de bike, putz, aí o cara bota um Charlie Brown rolando, aí você tá chegando no final, tem umas criancinhas dando a mão pra você bater a mão, aí tipo, você tira uns sorrisos, assim, muito espontâneos, que você, sei lá, não dá pra explicar, assim. Você fala, cara, dentro desse sofrimento, como que é possível você estar extremamente feliz naquele momento? É muito louco, isso é muito louco, isso é muito legal. Cara, e eu pós-prova letárgico, assim, tipo, tudo esgotado, assim, tudo, cara, mental, assim, fui comer um churrasco depois, fazia tempo que eu não ia numa churrascaria, cara, fiquei sentado, assim, na mesa. Depressivo. Não era nem depressivo. Mastigar cansava. E você tá com uma fome do cão, só que você não consegue comer muito, você come um prato e fala, acabou, não dá mais, assim. Só que um estado meio contemplativo, que você vê as coisas em câmera lenta, assim, um negócio meio... Sei lá, cara. Eu não lembro de ter ficado assim. Carne? Por que você foi comer carne depois? Sei lá, tava com vontade de carne, cara. Que bom. Não, mas é isso que eu queria saber, mano. Porque eu fico imaginando que eu talvez quisesse uma comida, um macarrão, assim, fácil de digerir rápido. Que você come macarrão na noite anterior, assim, enfim, cansado de comer macarrão. Mas... Sei lá, eu não lembro de ter ficado assim. O organismo já sem energia, tem que uma carne pra digerir. Ele olha e fala, puta, sério, mano? Aí depois você se joga igual uma jiboia que comeu um bezerro inteiro no sofá. Uma semana. Morre. Mas é doido, cara. A prova foi domingo. Foi domingo. Segunda atendeu? Tem que atender, né? Tem que atender, né? Não tem jeito. Não, se eu contar que domingo à noite eu subi algumas vezes escada ainda, daquele jeito
horroroso pra terminar de levar umas coisas pra casa que eu tô mudando. Cara. Aí foi duro. Repetiria? Sim, não tão logo. E não nessas condições. Numa situação de vida que permita treinar mais tranquilo, assim. Treinar melhor, acho. Tipo, priorizar mais. Uma provinha fora, né? Pode ser. Vai pra Berlim. Deve ser diferente. E pra quem tá pensando em fazer uma primeira maratona, qual que seria sua recomendação, sua orientação? Você agora vai fazer com essa a primeira, experiência? Eu vou, mas cara, eu não... Vai fazer. Eu não tenho nenhuma ambição. Eu até pensei com ele, falar, cara, eu posso aproveitar o ciclo, treinar mais X. Eu falei, não, velho, porque aí vai ser na tá pressa. programado já? Não. Achei que você ia fazer esse ano. Não. Fazer na pressa, não é zero meu perfil, velho. Então, eu faria assim, nessa situação que acho que é o que o Rafa falou. Planejado, tendo isso como prioridade, podendo ter a certeza de que vai cumprir toda a agenda e para terminar com o mínimo de perrengues, porque perrengue vai ter, mas com o mínimo de perrengues. Depois que o Teco estiver na faculdade. É isso. Mas, cara, recomendações, acho que essa é a principal, né? Não é uma meta pequena. Tem que estar assessorado, tem que ter gente que entenda para te orientar, periodizar. Não dá pra fazer igual as minas que o Pedro encontrou No meio no El Cruz. No Cruz. Não dá mesmo. Quer dizer, dá. Não recomendo. Não recomendo. Mas acho que essa é a principal recomendação. E... Desculpa. Que mais? Não sei, acho que do que eu aprendi com essa prova é isso. Claro, a gente pode dar mais um monte de recomendação, mas do que eu aprendi é isso. Não dá para subestimar uma coisa que é intenso. É que essa é a lição principal. E dela vem vários desdobramentos, né? Desde respeitar e fazer o volume certinho, enfim. Casar com um momento de vida que você consiga se dedicar. Né? Tem várias coisas. E acho que uma das coisas que você fez e que eu também venho fazendo e que muitas pessoas não fazem cara, ganha experiência primeiro em outras distâncias. Tipo, é bem comum você ver a pessoa que fez a primeira meia e já fala, não, agora eu vou para uma maratona. Não, cara, termina várias meias maratonas com conforto, dominando a distância, para depois pensar em fazer. Porque esse erro é comum mesmo, né? Sei lá, acho que é muito arriscado, cara. Também acho. Muito arriscado. Esse é o cenário típico para ter intercorrências. Cara, eu senti um negócio que eu nunca tinha sentido correndo. Eu senti o adutor, velho. A cada pisada, tipo, a vibração do chão subia, eu senti o adutor, cara. Os dois, assim. Quando o quadríceps já não tava mais funcionando, o adutor começou a entrar. Cara, eu tô tão por fora que eu não sabia que ia ter essa prova. Eu tava no supermercado domingo de manhã e vem a galera com roupa de corrida, todo suado. Mas era a hora que eu vi seu vídeo meio trechos finais, assim. Acho que esse vídeo que a Lívia fez, talvez, a mecânica tava ruim. A hora que eu olhei a mecânica, eu falei, nossa, o Rafa tá sofrendo. Horrorosa. Eu olhei aquele final, cara, tava cifótico, a cabeça aqui. Nossa. Sabe, essa, né? Sabe a conversa que a gente teve com o Emerson, que ele falou, cara, é muito importante pro treinador olhar no rosto, ver, é isso aqui que a gente viu. Tipo, naquela fisionomia que o Rafa tava, empalidecido, o lábio da mesma cor da face, uma baita olheira, você vendo que ele tá fazendo expressão de esforço, cara. Você não precisou de muito pra falar, tá difícil. Bastou olhar o rosto ali por poucos segundos, cara. Total. Aí você olha um outro cara que tá bem, tá sorrindo, tá tudo certo, aí você fala, não, cara, tá bem, acabou. Mas isso eu acho que é o mais doido e contrastante, assim. Você tá num sofrimento, assim, que você fala, cara, podia deitar no chão e ficar, mas arrepiava. Passar pelas pessoas, assim, vinha um negócio de dentro, imagina. Assim, um arrepio. Você fala, cara, vou completar. E vinha uma felicidade gigante dentro. E momentos, alguns pequenos picos menores de felicidade ao longo da prova, comigo, pessoalmente, quando eu passava pelos pontos de música. Tudo me arrepiava, assim. Eu ficava meio... Mas foi animal.
É um negócio que dá pra entender o porquê, como que é viciante, assim. Agora que eu tô conseguindo falar melhor tudo isso bem, porque tá melhorando as dores. Você tá refletindo, né? Ontem eu acho que eu não estaria falando tão bem. Enfim, é isso, cara. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Parabéns. Valeu, obrigado. No fim eu deixei a medalha na clínica lá, preciso trazer. Depois traz aí, você mostra no próximo episódio. Boa. E há pouco tempo a gente fez um episódio sobre banda, né? O Joelho do Corredor. Uhum. Graças a Deus não tocou essa banda, né? Essa Só tocaram as bandas da prova. Exato. Dor na banda ainda bem que eu nunca tive, cara. Né? Porque essa daí é chata. Boa. Valeu, pessoal. Até o próximo. Valeu, galera. Valeu. Até. Tchau.